em todo momento, quebrar de uma vez por todas a dificuldade, ou o maior desafio que muitas vezes nós temos, que é de acessar aqueles lugares em Deus que estão disponíveis para nós, mas que por conta da nossa falta de disposição, de dependência, de um relacionamento profundo com o Senhor, nós não conseguimos acessar esses ambientes. Eu tenho falado isso e eu quero falar sobre a perspectiva do cuidado integral da nossa vida. E aí, o tema que nós, se você olhar na live ou em algum lugar, mas nós falaremos nessa noite é cuidando-se de forma integral ao Senhor, ou consagrando-se de forma integral ao Senhor. E o texto de 1 Reis 18 vai nos fazer pensar um pouco sobre isso. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 41. Então, 1 Reis 18, a partir do verso de número 41, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs-se o rosto entre os seus joelhos, e disse: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse a ele: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse a Geazi: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu-se de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas de Baal à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com todos eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia inteiro. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte a Deus. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou eu melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. E Elias olhou para o redor ali, junto à sua presença, e havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus, e entrou numa caverna e passou a noite ali. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor. Ó Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque a tua palavra ela é viva no nosso coração. E obrigado, Pai, porque todo momento que nós passamos com a palavra do Senhor, nós temos também
a oportunidade de viver ambientes extraordinários, porque o teu Espírito revela a nós, ministra a nós e derrama em nós da sua graça, do seu poder e também daquilo que precisamos para sermos direcionados pelo poder do Senhor. Então nós clamamos, Pai, direciona-nos com a sua vida e que em todo tempo possamos aprender com a tua palavra, Jesus. É isso que nós clamamos. Amém e amém. Queridos, eu tenho pensado sobre a perspectiva de que, se não aprendermos a cuidarmos integralmente de nós mesmos, nós teremos a tendência de, mesmo tendo ou fazendo ou vivendo momentos extraordinários do Senhor, nós vivermos como cristãos que acessam esses lugares extraordinários que nós tanto temos falado, em alguns momentos esporádicos, mas não conseguem permanecer na presença do Senhor, ou não conseguem desfrutar da longevidade que o Senhor deseja para nós. E aí, quando eu olho para esse texto de Elias, e eu preciso te fazer entender esse contexto que Elias estava vivendo. Elias é, no Antigo Testamento, o profeta do Senhor que talvez seja um dos mais notáveis. Elias fazia umas coisas que, se você for lendo desde o 1 Reis, você vai lendo um pouco da história e dos ambientes que Elias participou. Elias fazia coisas extraordinárias pela voz do Senhor, pelo direcionamento do Senhor. E Elias havia sido um profeta levantado para que ele fosse um marco sobre a vida de Israel, para que o povo de Israel vivesse, a partir de Elias, um novo ambiente em Deus, para que o povo vivesse uma nova perspectiva, preparando para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo. Então Elias era para ser um divisor de águas, para que o povo se tornasse tão crente, tão preparado, para quando Jesus chegasse, o processo de preparação já tivesse sido cumprido na vida de Elias. Mas, quando nós olhamos a história dele, Elias era um profeta do Senhor. Se você olhar o capítulo 18 com um pouco de cuidado inteiro, você vai ver que é o texto que nós cantamos. O Fernandinho fez uma música sobre isso, a Ira com certeza conhece, que a Ira e o Fernandinho são parceiros. E o Fernandinho fez uma canção que fala: caia fogo do céu, toma esse altar, mostra para esse povo que dá a Deus em Israel. E no meio da música, a esposa do Fernandinho lê todo o texto de 1 Reis 18. E Elias, no texto de 1 Reis 18, é para mim um dos episódios mais extraordinários na vida de Elias. Elias, depois de receber uma ordem de Deus, ele vai até os profetas de Baal. E aí ele propõe uma questão para o profeta de Baal, Acabe, que era o rei daquele tempo, era um rei muito longe do propósito do Senhor, e era mandado pela sua esposa Jezabel, que era uma esposa que tinha trazido os ídolos para o meio do povo, tinha trazido os profetas de outros deuses, os sacerdotes de outros deuses para o meio do povo, e tinha pervertido o povo a ponto de Baal e Moloque, que eram alguns dos deuses que eles adoravam, sacrificar até mesmo crianças no altar para que recebessem algo de Deus. Então era esse contexto que Elias é levantado para pregar o evangelho de Deus, para pregar sobre esse Deus que estava querendo restaurar a nação. Mas, quando nós olhamos no texto, Elias é levantado com um direcionamento claro do Senhor. A missão de Deus para Elias: Elias, você irá ser levantado, você vai assassinar, vai matar os profetas de Baal, vai destruí-los por completo, vai destronar Jezabel e Acabe do reinado sobre o povo, e vai colocar um novo rei no lugar dele. E aí, se nós olharmos com cuidado, Elias começa no capítulo 18, vivendo algo extraordinário. Você conhece o texto. O texto vai dizer que Elias manda eles fazerem um sacrifício e começar a orar para o Deus dele, para que o Deus derramasse fogo. E Elias é sarcástico na história, eu gosto muito disso. Elias repete o humor do próprio Deus, e ele fala, o povo lá orando e fazendo, clamando para que o Deus dele levantasse e mandasse fogo do céu. E Elias falou: olha, ora mais um pouco,
vai que o seu Deus está com problema de audição, ou vai que ele está cuidando do tiozinho ali, ou morreu alguém importante, ele está cuidando, mas já ele vem, continua mais um pouquinho aí. E o texto fala que eles cuidaram, e Elias ali, no meio de 400 profetas, sacerdotes daquele Deus de Baal, e ele começa a brincar, e começa a se divertir da situação, porque ele sabia que não ia acontecer nada. Eles são ídolos mudos. E ao olhar para isso, Elias se levanta e ele ora a Deus, ele manda, com que no meio do sacrifício dele, jogassem água, ele fala, joga uma vez. E aí todo mundo joga água, e todos sabem que madeira molhada não pega fogo. E aí ele joga água uma vez, ele fala, não, joga de novo, acho que está com pouca água ainda, joga mais uma vez. Joga pela terceira vez água, a ponto de o texto dizer que escorria água naquele lugar. E aí Elias ora a Deus, e ele faz aquela oração bonita, ele fala, Deus, o Senhor que é um Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, mostra para esse povo que há Deus em Israel, e no mesmo instante, aquele sacrifício é consumido. Extraordinário de Deus acontece. Mas, no texto seguinte, e eu quero te fazer pensar sobre isso, no texto seguinte, o mesmo Elias que acaba de fazer fogo descer do céu, acaba de cumprir a primeira parte da sua missão, que eram divididas em 3 partes, ele cumpre a primeira, mata todos os profetas de Baal, todos os sacerdotes de Baal, e Jezabel fica sabendo disso, e ele tinha uma segunda missão, que era destronar Jezabel e Acabe, mas Elias fica com medo, foge para o deserto, e fica pedindo a morte para Deus. Percebe que pessoas que não aprenderam a cuidar da sua vida integralmente, são potenciais claros de pessoas que mesmo recebendo uma missão de Deus, mesmo movendo no extraordinário de Deus, mesmo vivendo tudo que o Senhor tem para eles, num momento extraordinário do Senhor, ainda assim, não conseguem ter longevidade para cumprir a missão do Senhor sobre eles. E eu quero te fazer pensar sobre isso, sobre algumas características que eu enxergo nesse texto de 1 Reis 18 e 19, porque quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos claramente que a falta de cuidado vai nos fazer não cumprirmos a missão do Senhor para nós. E Elias é colocado nesse processo, e percebe que Deus é extremamente paciente com Elias, e eu fico olhando que como Deus é paciente com a gente, porque em muitos momentos nós estamos igual a Elias, vivemos algo extraordinário do Senhor, Deus move sobre algo na nossa vida, na nossa família, Deus cura alguém que nós há muito tempo estávamos orando, Deus faz alguma coisa que mexe com a nossa vida, Deus nos dá uma promoção, Deus nos abençoa na área financeira, na área profissional, Deus faz algo na nossa vida, move a nossa vida com alguma perspectiva, e aí na hora que Deus quer nos preparar, continuar nos preparando para que nós andemos cumprindo a missão dele, nós fugimos para o deserto com medo das coisas que se levantam. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira característica que eu quero te fazer pensar é que pessoas que não cuidam de si acabarão sofrendo e fugindo para o deserto quando os desafios ou as fases da vida mudam a sua perspectiva. Porque percebe que Elias tinha 3 fases para cumprir na sua vida. Ele tinha que matar os 400 homens de Baal, ele tinha que destronar Acabe e Jezabel, e ele tinha que fazer a fase mais fácil, que era colocar um próximo rei, que Deus já tinha dado o nome para ele. E aí quando ele acaba a primeira fase, e quando começa a segunda fase, depois de ver algo extraordinário, ele para, porque ele não havia cuidado dele mesmo, das suas próprias emoções, e percebe que o texto nos fala o porquê Elias não consegue cumprir a segunda parte da missão. E a falta de cuidado de Elias era uma falta de cuidado emocional. Por quê? Porque ele se sente só. E se você olhar o texto do 1 Reis 19, Deus depois fala que ele não estava só, porque ele ainda tinha deixado alguns remanescentes. Mas Elias, mesmo tendo pessoas ao seu redor, mesmo ainda tendo pessoas no povo que acreditavam em Deus, ele, por não ter a perspectiva e não cuidar de si, das suas emoções,
ele se sente numa solidão completa, e ele fala: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus antepassados, e eles também morreram, e dá a morte, Senhor. Mas percebe que se Elias quisesse mesmo a morte, ele tinha ficado para Jezabel. Percebe que se ele quisesse mesmo morrer, ele poderia ter ficado, que Jezabel fazia o serviço, e ainda fazia rápido, ele não precisaria nem ter andado um dia no deserto, porque ela falou que em menos de 12 horas ele morreria. Mas Elias, por conta de falta de cuidado emocional, ele não consegue enxergar o cuidado de Deus, o cuidado do povo, as pessoas que Deus estava levantando ao redor dele, e ele sofre nas suas emoções de solidão. E a pior solidão é uma solidão que não nos alcança quando não falta pessoas ao nosso redor, mas é uma solidão que nos alcança quando nós não conseguimos perceber que as pessoas estão ao nosso redor. Às vezes Deus tem falado para nós, às vezes Deus tem usado pessoas para ministrar a nós, às vezes pessoas têm sido levantadas para Deus nos direcionar, mas nós estamos nos sentindo tão sozinhos, que nós não conseguimos absorver o cuidado de Deus ao nosso redor. Nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus estava falando, e o que Deus estava usando as pessoas para ministrar sobre nós. E aí nós não conseguimos cumprir o propósito do Senhor por conta da nossa solidão, por conta de que nós estamos vivendo isolados. E você precisa entender isso: nós não somos chamados como cristãos para vivermos sós, ou para nos sentirmos sós. E a palavra de Deus em diversas perspectivas vai dizer isso. Lá em Gênesis Deus fala: não é bom que o homem esteja só. E aí ele cria uma auxiliadora para si, ele forma Eva, e que eles dividam a vida. Uma segunda perspectiva, quando Deus diz lá em Provérbios, ele fala: olha, assim como o ferro, Provérbios 17, 27, assim como o ferro afia o ferro, assim um irmão afia o outro irmão. E ele continua: melhor serem dois do que serem um, porque se um cair, o outro levanta, e vice-versa. E vários ambientes onde Deus está dizendo: olha, você não foi chamado para viver sozinho, você não foi chamado para viver a sua vida isolado, você não foi chamado para cumprir uma missão sozinho. Mas a palavra de Deus vai dizer que a missão que recebemos do Senhor, Deus é aquele próprio que levanta trabalhadores para estarem conosco nessa mesma missão. Então você precisa entender isso. Sozinho você não cumprirá a missão. E se você não cuidar das suas emoções, para que você consiga entender e se relacionar com as pessoas que Deus tem levantado ao seu redor, você fugirá para o deserto. Você fugirá para um lugar onde você se sentirá ainda mais sozinho. Você irá para um lugar onde você se sentirá ainda mais isolado. E quando nós entendemos essa perspectiva, nós entendemos que muitas vezes não cumprimos por falta disso, por falta de cuidar das nossas emoções. Além disso, nós conseguimos enxergar no texto que por Elias não cuidar do seu próprio físico, Elias ele não consegue cumprir a missão do Senhor. E se você acompanhar a vida de Elias, se você conseguir ir acompanhando desde o verso 14, o texto vai dizer que Elias estava quase 80 dias de jejum, e sem Deus mandar, mas ele estava tão atarefado cumprindo as suas tarefas, que ele foi emendando uma coisa na outra, e ele foi emendando um processo no outro, a ponto de estar fisicamente esgotado, a ponto de estar fisicamente acabado. Percebe que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos aprender a cuidar do nosso físico. Nós precisamos aprender a cuidar daquilo que o Senhor nos deu, e daquilo que o Senhor fala que Ele mora em nós, do templo do Espírito Santo em nós. E cuidar do nosso corpo significa que nós aprenderemos a gerenciar a forma como nós vivemos a nossa vida. Muito obrigado, minha irmã. Aprender a cuidar do nosso corpo significa que nós aprenderemos a não vivermos como as pessoas do mundo vivem.
Então significa que nós não seremos o extremo que o mundo vive, sendo o povo do fast food, que comem qualquer coisa todo dia, em qualquer momento, qualquer hora, que come demais, tem problemas de saúde, que come por ansiedade, que come por diversas coisas. Nós não seremos esse povo. Mas também nós não seremos desleixados ao ponto de não cuidarmos, nos alimentarmos direito. Quando nós olhamos para esse texto, o anjo por 2 vezes precisa levantar e ministrar sobre Elias, dizendo: Elias, acorda, coma e beba. Uma segunda vez o texto vai dizer: Elias, acorde, come e beba, porque você não vai conseguir cumprir a missão, você será levado, mas entenda isso, você ainda tem algo para fazer, porque você precisa ainda levantar o seu sucessor. Mas entenda que, por conta de não cuidar do seu emocional, Elias desiste da missão de Deus. E por conta de não cuidar do seu físico, Elias está fisicamente, mentalmente, emocionalmente desgastado. E por último, Elias nos ensina que quando existe um perigo na nossa vida como cristãos, que é o perigo de nós vivermos sobre 2 extremos do serviço do Senhor. E o primeiro extremo do serviço do Senhor que Elias nos ensina por meio do seu esgotamento emocional, físico e espiritual é que trabalharmos demais na obra do Senhor sem aprendermos a remir o tempo nos fará não cumprirmos a missão. A Amanda tem lido um livro que fala sobre isso e os insights que ela tem me feito pensar um pouco sobre isso. Se nós não aprendermos a remir o nosso tempo, nós não somos chamados para gastar o nosso tempo. Mas a palavra de Deus nos fala que como cristãos nós deveríamos aprender a remir o nosso tempo. E o que significa isso, pastor? Significa que o tempo deveria ser o nosso servo e não nós servirmos o tempo. Mas deixa eu te fazer pensar sobre algo. Nós somos escravos do nosso tempo. Porque o nosso tempo, eu não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas se você, na maioria das vezes, se sente esgotado porque você não dormiu direito. Você gastou muito tempo nas redes sociais, na televisão, ou fazendo qualquer coisa. Você não aprendeu a cumprir os processos, descansar. Você não teve tempo para cuidar do seu corpo. Você não teve tempo para avaliar as suas emoções. E aí depois, muitos cristãos, por conta do esgotamento, por conta das crises que tem, vai falar e vai dizer: Deus, o diabo se levantou contra mim. Deus, Jezabel, essa mulher do diabo, se levantou para me matar, e eu não sou melhor do que seus pais, que vai chorar, vai gritar, vai falar: Deus, estou vivendo demais, já passei do tempo, estou estressado, cansado, eu quero morrer. Mas quando nós aprendemos a remir o nosso tempo, nós olhamos para esse princípio e fugimos disso. E Elias é um exemplo claro de pessoas que não sabem remir o seu tempo. Elias não coordena o seu tempo a ponto de ele viver em esgotamento, se tornar escravo de algo que era para que ele gerenciasse, para que fosse servo dele. Gente, não, em nenhum momento, o tempo não vai passar da forma que você quer. Deus não vai mudar a ótica do mundo para que nós tenhamos 48 horas. Eu já falei algumas vezes aqui que nós somos tão especialistas em não remir o tempo, que se Deus desse 48 horas, nós daríamos um jeito de ocupar as nossas 48 horas. Mas nós precisamos aprender que Deus nos ensina e nos chama para não vivermos sobre esse extremo, que é o extremo de não vivermos à beira do esgotamento, mas aprendermos a remir o nosso tempo, a zelar daquilo que Deus colocou sobre nós. Em outro ponto, que nós também observamos nesse texto, um outro extremo que Deus quer nos levar longe disso, é que nós precisamos aprender a servirmos ao Senhor da forma que Ele deseja. Porque um dos extremos é que nós servimos e viramos servos, escravos de tudo, demais. Nós não cuidamos dos processos. E aí nós nos esgotamos emocionalmente. Mas um outro extremo é que tem muitas pessoas que não fazem nada. E aí começam a dar trabalho. Se nós observarmos, e quando nós olhamos no princípio, se nós não aprendermos a, em todos os momentos,
servirmos ao Senhor com graça, naquilo que Ele dispôs para nós, ou nós viremos escravos do nosso tempo, escravos do nosso serviço, ou nós começaremos a dar trabalho, até mesmo para Deus. Gente, a palavra de Deus está repleta de pessoas que se acharam ou se descansaram e viraram trabalhos para Deus. E tem uma frase antiga que eu gosto demais, que diz assim, olha, crente que não trabalha, ou que não aprendeu a trabalhar da forma correta, uma hora ou outra começa a dar trabalho. E aí você pode perceber, eu ilustro de uma forma. Teve um irmão, eu escutei, uma história verídica de um pastor antigo, que ele fala que um irmão chegou para ele e falou, meu pastor, eu vou sair da igreja. Porque essa igreja tem um monte de gente fofoqueira, um monte de gente com um monte de coisa, um monte de gente difícil, complicada, que dá trabalho, que não sei o quê, lá. E ele começou a descarregar os problemas da igreja. Ele falou, olha, o povo do som, são tudo um bando de metido, o povo do louvor metido, o povo não sei o que é chato, o povo não sei o que lá eu não gosta. E ele foi começando a descrever o povo, só ele parecia que estava certo na história. E aí o pastor falou, olha meu irmão, deu um copo para ele de água, encheu o copo, olha, você dá uma volta aí na igreja, quando você voltar eu assino sua carta vai estar pronta, você pode ir embora. E aí ele pegou aquele copo e ele foi andando, deu uma volta, a igreja era grande, ele demorou cerca de uns 40 minutos, quando ele chegou novamente para o pastor, ele fala, meu irmão, você percebeu que quando você estava passando, tal pessoa estava fazendo não sei o quê, outra pessoa estava usando droga do seu lado, você percebeu disso? Você percebeu que aquele irmão estava falando mal de você, e começou a usar vários exemplos sobre ele, e falou, não pastor, não percebi nada disso. E ele olhou para ele e falou, então meu irmão, o seu problema não é que você enxerga demais, mas o seu problema é que você, por trabalhar de menos, tem muito tempo para falar demais e pouco tempo para ajudar aquelas pessoas que estão trabalhando. E percebe que muitas vezes nós vivemos num desses dois extremos, ou no extremo de Elias, de chegar ao esgotamento físico, mental, emocional, e desistirmos e abandonarmos a missão do Senhor, porque esse extremo é o extremo que nós chegamos. Ou por conta de trabalharmos muito pouco, ou por conta de trabalharmos na melhoria, no processo, na construção e na transformação das pessoas, no serviço que o Senhor dispôs para nós. Nós temos tempo demais para falar. Nós temos tempo demais para observar os outros fazendo as coisas. E percebe que são dois extremos que muita gente acaba vivendo na igreja. Mas a igreja, ela é chamada para ser um povo que cumpra as missões do Senhor. E para cumprirmos a missão do Senhor, nós precisamos cuidar do nosso emocional. Nós precisamos cuidar do nosso físico. E nós precisamos aprender a nos dispor para que o Senhor possa nos usar nos ambientes onde Ele deseja nos usar. Para que Ele possa constantemente nos ensinar a desfrutar e participar do processo de alinhamento e não do processo de perda daquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Elias é um exemplo para nós de alguém que viveu coisas extraordinárias, mas que por não viver alguns ambientes, ele sofreu no processo. E eu quero te fazer pensar sobre isso. Qual área da sua vida você tem negligenciado? Que ambiente da sua vida você tem deixado de lado? Será que você não tem prestado atenção nas suas emoções? Será que você não tem prestado atenção naquilo que o Senhor te deu para que você pudesse cuidar? Eu lembro que no tempo da minha faculdade, eu, depois de viver alguns processos, viver um esgotamento muito grande, eu fui para a terapia porque por alguns momentos eu pensei em me matar. E eu estava na faculdade de teologia, por alguns momentos eu pensei em desistir, por alguns momentos eu sofria do processo, porque eu trabalhava demais e me cuidava de menos. E aí, a minha psicóloga, era uma psicóloga da faculdade, né, designada por eles, porque na época eu não tinha dinheiro para pagar, e eu comecei a fazer, e eu lembro que eu ouvi uma frase que me marcou. Ela era não cristã, não sabia de nada de Deus.
E aí eu contando para ela tudo, né? Psicólogo, aquele negócio que você conta, e às vezes ele fala no final, às vezes ele só fica olhando, que ele dá um nervoso. E aí ela ficou olhando, e eu contando. E ela era não crente, aí ela falou assim para mim: ô Vinícius, o seu Deus não é um Deus que manda você cuidar das suas emoções? Não é um Deus que manda você descansar? E aí eu falei: ele é. Então, se o seu Deus que você diz que serve, que você diz que obedece, não tem sido capaz de te fazer descansar, eu acho melhor você não voltar na semana que vem aqui não. Eu acho melhor você ir descansar. E aí voltar aqui só depois que você tiver descansado. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a perceber o quanto muitas vezes como cristãos nós jogamos contra aquilo que o próprio Deus nos diz. Nós não cuidamos do nosso corpo, nós não cuidamos das nossas emoções, nós não cuidamos daquilo que o Senhor dispôs a nós, nós não nos dispomos para entendermos os processos do Senhor, para trabalhar, para servirmos, para remirmos nosso tempo. E aí depois nós jogamos tudo ou na conta do diabo, ou nos frustramos com o próprio Deus. Eu quero orar por você nessa noite, meu irmão. Porque como nós temos falado há muito tempo, Deus deseja que nós caminhemos no sobrenatural dele. Deus deseja que nós toquemos e alcancemos o sobrenatural dele. Mas o sobrenatural do Senhor é um ambiente que nós só viveremos quando nós aprendermos a cuidarmos também daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Quando nós aprendermos a continuamente zelarmos por aquilo que o Senhor tem feito para nós. Nós precisamos aprender isso, dispor a nossa vida ao Senhor para isso. Eu quero te convidar a orar. Enquanto a Di vai estar ministrando algo no nosso coração, eu quero te convidar nesse momento a que você possa orar ao Senhor. Que você possa entender e vivenciar os processos do Senhor na sua vida. Mas que você possa entender que Deus tem separado para nós uma missão. Que como igreja nós somos chamados para viver nessa missão. E Deus, em todo momento, Ele nos chama para que nós nos envolvemos nisso. Mas que nós possamos completar aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Nós possamos concluir aquilo que o Senhor tem disposto a nós em todo o tempo. Mas isso só acontece quando nós aprendemos a observar a palavra do Senhor e a cuidar da nossa vida, cuidar de nós integralmente, cuidar do nosso coração em todo o tempo. Eu quero te convidar a orar sobre isso, apresentar o seu coração. Então apresente o seu coração ao Senhor, apresente as suas próprias, não sei qual ponto na sua vida você tem sofrido mais. Não sei qual ambiente você tem sido mais negligente. Mas eu quero te convidar nesse momento a parar de perder o seu tempo, ou parar de viver o seu tempo de uma forma longe do Senhor, mas que você possa aprender a desenvolver a sua vida, tendo tempo para o Senhor, ganhando tempo, vivendo para a glória do Senhor. Aprendendo a viver também o sobrenatural do Senhor sobre você.